Bom dia que você está nos ouvindo agora, né? Nos assistindo, na verdade. Nós estamos aqui na nossa escola bíblica e nós estamos tratando de um assunto sobre família. E eu resolvi gravar então, para que você tivesse acesso, você que não pôde vir, você que por algum motivo não está conosco aqui hoje. Então a nossa ideia é que esse assunto, esse trabalho, ele possa alcançar mais pessoas e por isso nós vamos gravar. Muito bem, queridos, nós estamos estudando e questionando a família dentro da Bíblia. E como eu destaco sempre, as atitudes dessas famílias, tanto nos acertos quanto nos erros, elas nos ensinam como nós propormos a nossa convivência e a nossa existência como cristãos. A Raquel tocou num ponto crucial, que é a maneira como nós agimos com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos descendentes, com relação ao conhecimento de Deus. A Bíblia toda trata e relata ali de situações que mostram para nós a pertinência de você ministrar. E queridos, eu quero que você compreenda o seguinte: é tão sério isso aí, que o próprio Samuel, que foi listado e dado aqui como exemplo de alguém que jovem ainda, pequeno, mas ali dentro da casa de Deus, ainda não conhecia esse Deus, provavelmente por uma falta de Penina e de Ana, de não ter incutido isso, apesar que ele foi muito novo, né? Ele desmamou ali com 3, 4 anos, ele já estava na casa ali de Eli, e talvez Eli também tivesse alguns desvios nessa área, tanto que os filhos dele, nenhum deles serviu ao Senhor. E isso é tão forte que Samuel vai ter o mesmo problema. Samuel não vai ter as posturas que a Raquel cobrou aqui, mesmo ele tendo sofrido as consequências. E os filhos de Samuel foram tão ruins quanto os de Eli. Por quê? A liderança, esse é um trabalho que nós vamos estar fazendo. Normalmente as lideranças, como aconteceu com Davi, eles se incumbem tanto de coisas com amplo espectro, né, com nação ou com ministério, e esquecem dos filhos. Isso é um erro crasso, terrível, né? Terrível, que marcou inclusive a vida de muitos pastores até os anos 70, até os anos 80, quando começou aqui no Brasil, eu digo no nosso país, uma visão que os seminários começaram a preparar os pastores para serem maridos e serem pais de qualidade também. Havia ali um vazio nessa área. Queridos, se você queria pegar um exemplo de pai que não era presente, era pastor. Se você queria colocar de exemplo um rebelde, você ia na casa do pastor que você ia achar um punhado. Porque ele cometia um erro de ser pastor em casa. O pastor não é pastor em casa, ele é pai, ele é marido, né? São funções distintas, que parecem semelhantes, inclusive na origem do termo, do nome daqueles que dirigiam as igrejas, a palavra é papai, é pai, padre é pai, né? Nós, depois da decisão com o catolicismo, passamos a utilizar o termo pastor, mas o cristianismo nasce com os líderes sendo chamados de padre, de pai. Aquele que traz a orientação, aquele que ensina, né? Não está saindo o som ali? Estão ouvindo bem? Agora sim, obrigado, irmão. Então, na verdade, queridos, nós vivemos uma situação em que o cristianismo, a primeira seara, o primeiro campo missionário é a sua casa. Às vezes nós vemos preocupações das pessoas e até se preparando para grandes eventos, mas não fazem missões em casa, né? E é nisso que eu digo sempre, queridos, eu não tenho vergonha de dizer que algumas vezes meus filhos foram na igreja obrigados. Ah, pastor, mas isso funciona? Funciona deixá-los em casa? Funciona deixá-los com as visões de mundo do Faustão e do Felipe Neto? Funciona? Então, ao menos enquanto eu tenho autoridade sobre eles, né? Vou voltar naquela teoria. Eu ainda vou escrever um livro, eu já comecei, o título já está pronto, né? A ideologia do papel higiênico. Então, não está pagando papel higiênico ainda? Então vai comigo na igreja. O dia que você tiver a condição de se manter, se estruturar, você faz as suas escolhas, porque você está pronto. Uma pessoa que é capaz de se manter, ela tem uma estrutura psíquica, uma estrutura intelectual, ela tem uma estrutura moral que justifica que ela tome os rumos e os caminhos dela. Enquanto isso não houver,
é porque o pai e a mãe ainda precisam inserir sobre eles informações, e a obediência, queridos, nesse caso, ela é fundamental se você quer ter uma vida de acordo com aquilo que Jesus diz que é correto. Então, na verdade, o cristianismo, ele pede de nós, ele pede de cada uma das famílias uma visão de um campo missionário dentro de casa, apenas corroborando, confirmando e aproveitando esse gancho muito bem colocado que a Raquel trouxe. E tem a ver com o nosso trabalho aqui. Mas hoje eu quero falar de um homem que nos ensina sobre o que significa uma sociedade em família, conflitos familiares e brigas de irmãos, né? Abram a Bíblia de vocês lá em Gênesis, no capítulo 30, acho que já dá para falar. Vamos olhar no 29 aqui. Vocês conhecem a história. Jacó então tem aquele problema com os pais. Nós pensamos nisso no domingo passado. Vimos ali a atitude de desrespeito com o idoso Isaac. Vimos as consequências e as situações. Agora nós vamos ver o que ocorreu na vida de Jacó. O que aquela desonra, aquela postura trouxe para a vida dele. Primeiro momento, ele chega então em Harã, e ali ele encontra Raquel, né? E tem aquela cena de filme romântico, né? O cara chegando ali cansado, sem nenhum tipo de conhecimento com ninguém, e olha aquela moça, né? Bonita, com olhos vivos, formosa, simpática, tinha tudo, né? E era rica também para ajudar, tudo isso. E o camarada se apaixona já de cara por ela. E aí descobre que ela é da sua família, alguém que ele poderia desposar segundo a vontade da mãe e segundo as orientações que a palavra de Deus trazia, que eles tinham que se, naquele primeiro momento, fechar naquela mesma família, não buscar pessoas que adorassem outros deuses, apesar que o pai de Raquel era um idólatra, assim como ela também, né? E vai pagar o preço por isso. Mas ali ele estava obedecendo, nesse ponto ele estava obedecendo. Se apaixona por aquela moça, passa um mês no bem bom com o tio, né? Eu imagino que só na base de churrasco de carneiro, de cabrito, boi não tinha, mas, né? Carneiro, nem porco também. Já os semitas ali já não gostavam de porco também não. Mas carneiro, cabrito eu tinha de monte. Passaram ali churrasqueando um mês. Aí ele começou a trabalhar. Seu tio chega e fala para ele: não é bom que você fique assim, eu tenho que te remunerar. Ele falou: não, então tá, vamos acertar aqui. Eu vou trabalhar 7 anos para casar com a Raquel. Aí o tio falou: bom, melhor que seja com outro. Então, eu concedo sim, é melhor você casar do que eu ter que dar a mão dela para outro. Você eu conheço, é de sangue do meu sangue, né? E 7 anos, viu que o cara era trabalhador, que ele prosperava naquilo que ele fazia. 7 anos ele trabalhou. Recebe a noiva no dia, né? Já depois de tomar um vinhozinho, a noite chegando, pela manhã, quando ele acorda, ele vai ver que ele tinha comprado uma coisa e recebido outra. Desculpa a comparação, né? Mas é mais ou menos o que acontece com o pessoal que tem comprado muita coisa da internet, né? Tem uma moça aqui em Ponta Porã que comprou um notebook de última geração e recebeu um belo pedaço de concreto no lugar, né? Então, é mais ou menos assim, talvez menos, porque Lia era uma boa mulher, né? Tadinha da Lia. A Bíblia é muito linda, né? Ela não quer dizer, mas ela deixa para nós. Raquel era formosa e Lia simpática, tinha olhos tenros. Na tradução que eu li ontem eu achei bacana, olhos tenros, né? Olhos tenros, mas não era bonita, né? E
E o nosso amigo Jacó, né, preferiu Raquel e não Lia, né? Faltava essa visão para ele, de ler. Talvez se ele lesse um pouquinho mais, mas não tinha a palavra de Deus escrita ainda à disposição para ele ler, né? Fazendo um trocadilho aqui com ele. Mas a verdade é o seguinte, queridos, ele é enganado. Da mesma forma que ele enganou o pai dele, ele vai ser enganado. E por 20 anos ele vai ser enganado. Labão é o sujeito, viu? E é nisso que eu quero trabalhar com vocês. Sociedade em família. Então ele tem que trabalhar 7 anos, aí quando ele descobre aquela situação, o sogro dele fala, não, tudo bem, não fica nervoso, vamos fazer o seguinte, você vai passar uma semana com a sua esposa, cumprindo aí os dias da lua de mel de vocês, quando isso terminar, a Raquel vem morar com você também. Quer dizer, o pai já criou uma baita de uma confusão entre as duas irmãs, né? Mas nós não vamos discutir esse aspecto, queridos, porque isso diz da cultura daquele tempo, que não serve mais para nós. Eu não vou aprender nada com isso, nem você com essa questão desse casamento poliamoroso aqui, né? Que alguns usam hoje em dia até para contrapor o conceito da Bíblia, que Deus fez um homem e uma mulher juntos, unidos ali no começo. E que a igreja cristã do primeiro século tinha uma exigência para todos os seus líderes, os seus padres. Eles eram homens de uma só mulher. Mas as pessoas usam como querem, né, a Bíblia. Eu não vou discutir essa questão dele ter ali 2 esposas e 2 concubinas, né, que levaram ele a ter 12 filhos, que são os pais da nação de Israel. Dos filhos de Jacó nascem 12, e esses 12, na verdade, 11 que vão herdar a terra prometida, mas a hereditariedade passa pelos 12 filhos, né? É um negócio meio complexo, mas outra hora nós explicamos para quem não conhece. Então, Jacó, ele começa a ensinar para mim aqui um problema: ser sócio de um parente. Alguém aqui já teve sociedade? Ninguém? Vocês são abençoados. Eu tive um punhado. Nenhuma deu certo. Nenhuma. Eu tive várias. A mais propícia delas não deu certo por minha causa, pelo momento que eu estava vivendo, né? E talvez se tivesse dado certo na época é porque Deus tinha planos, né, projeto. Eu, por exemplo, não estaria aqui hoje, né? Porque o meu sócio anda de helicóptero, porque era meu sócio. Se eu tivesse com ele, talvez eu não estivesse aqui, né? Deu muito certo. Uma sociedade que eu comecei o negócio, coloquei ele dentro e depois eu saí, porque a minha vida pessoal estava distante da vontade de Deus, né? E eu não correspondia àquilo que a empresa precisava, e eu reconheci isso, e acabei saindo num posicionamento que ele me exigiu, que eu falei, não, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, e vivendo do jeito que eu estou vivendo, e você toca a empresa, e vendi minha parte para ele. Sociedade, queridos, é algo tremendo. A última que eu tive, eu acabei no hospital por causa dela. E eu não aprendi. Mas eu nunca fui sócio de parentes, a não ser da Rose, né? A Rose é minha sóciazinha sempre. Mas nós se acertamos ali, né? Tive uma pequena sociedade rápida com um cunhado meu, mas também logo em seguida ele foi embora. Não fluiu, foi uma época muito ruim. Mas a sociedade em família, nós vamos ver as dificuldades que ele passou. Primeiro, ele teve a troca da esposa. Segundo, ele vai trabalhar depois por um período cuidando do rebanho. E então, como num arrendamento, funcionava assim. Ele foi convidado por Labão a tomar conta dos rebanhos, de cabritos e ovelhas. E então daí Labão falou para ele, você vai ficar com todas as pretas. Num rebanho normalmente, queridos, daquele tipo, daquela região, a preta representa 6 a 7%, nem 10% do rebanho. Tá bom. Começou a nascer mais preta que branca. Aí Labão chegou nele e falou, papai, as pretas são nossas, você vai ficar só com as malhadas. Começou a nascer mais malhada do que branca do que preta. Num determinado momento, Jacó diz que foi trocado o seu ganho por 10 vezes, mas eu imagino que o significado ali é
de muitas vezes, eu não imagino que sejam 10, e nem tem importância nisso. Mas eu quero discutir com vocês aqui. Vocês têm exemplos, têm conhecimentos de famílias que foram destruídas dentro dessas sociedades? E eu quero discutir com vocês por que isso aconteceu. Ninguém conhece aqui nenhuma história famosa ou de pessoas, de parentes que vocês conheçam, que dentro da sociedade a família teve problema? Se vocês não conhecem, bem, que bênção, mas isso é mais normal do que nós pensamos, tá? Mais normal. É só vocês observarem, por exemplo, situações. Vou dar um exemplo aqui. Vocês lembram de um grupo financeiro muito forte, talvez o primeiro império no Brasil financeiro, chamado Matarazzo? Alguém já ouviu falar dos Matarazzo? Hoje já, né? Nós moramos ali em São Paulo, Paraná. Eles tinham um império. O grupo Matarazzo, até os anos 70, eles criaram uma série de produtos alimentícios. A banha enlatada, foi eles que criaram esse projeto no Brasil. A primeira foram eles. Margarina, óleo de soja refinado, eles foram os primeiros. As indústrias Matarazzo, eles existiam. Em São Paulo, ainda no centro, ali no Brás, tem 2 ou 3 quarteirões que ainda abrigam os armazéns. Era a maior indústria da América Latina. Só nos Estados Unidos tinham maiores. E eles foram uma potência. Até quando? Até que o velho Matarazzo morreu e dividiu aquilo entre os filhos. Desapareceu o grupo. Não tiveram capacidade de levar adiante. Não tiveram ali a mentalidade, não tiveram ali a unidade. E aquilo se perdeu. E outros grupos eu poderia citar para vocês que existiram e não existem mais. Porque a sociedade entre familiares, ela tem um componente muito difícil de você compreender, de você agir. Que é as duas partes, ou 3, olharem para o mesmo objeto e descrever de forma diferente. Se vocês perceberem aqui, quando Labão está indo embora, ele junta o rebanho dele. Quando nasce José, o penúltimo dos filhos, ele junta as suas coisas e ele vai embora. Ele some, ele aproveita ali um descuido de Labão, junta o rebanho que é dele e vai embora sem se despedir de Labão, porque ele sabia que Labão não iria lhe permitir, né? E aí, no caso, eles são perseguidos. Eles são perseguidos ali e Jacó, então, naquela fuga, ele é alcançado por Labão. E aí você vê as filhas dele, de Labão, que era esposa de Jacó, dando toda a cobertura para ele. Não, o que o meu pai tem, o que Deus tirou do meu pai e deu para você é seu. Por quê? Porque elas estavam envolvidas com ele, e também o patrimônio acabou na mão dela, e não dos irmãos. Aí você vê o encontro deles, né? Nessa fuga. Labão vai atrás, e como eram só homens, consegue alcançar, porque ele estava ali com a família dele, com mulheres e com crianças. E Labão veio apenas com os filhos e com os seus pastores, e alcança. E aí eu quero que vocês percebam o seguinte: quando as mulheres estão falando ali do patrimônio que ele levantou, e que pela ótica deles era um patrimônio justo e era dele, aí você tem a opinião dos irmãos. Elas falam que elas ouviam os irmãos reclamarem e dizer que Jacó tomou tudo que o pai tinha. Quando nós vemos aqui no capítulo 30, 31, quando Labão faz um pacto de novo com um pacto ali definitivo com Jacó. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: as filhas que estavam com ele entendiam que aquele rebanho, que aquele patrimônio que Jacó levantou era legítimo. Mas como é que os filhos homens de Labão, e ele mesmo enxergava aquele mesmo fato, que Jacó tinha roubado ele?
Essa é a grande dificuldade quando nós envolvemos capital, dinheiro, finanças e família. São raras as que permanecem e que dão certo, porque olham para o mesmo ponto e enxergam situações diferentes por paixões pessoais. Então eu quero deixar um recado que nós temos jovens aqui. Se um dia vocês vierem a se associar com parentes, lembrem que vocês precisam cuidar desse aspecto. A unidade das famílias, ela se destrói. E para que nós possamos andar mais rápido aqui na nossa aula, eu vou só trazer para vocês a finalização. Depois que Labão encontrou Jacó, e ali houve até um medo, Jacó tinha medo de ser morto, porque havia essa possibilidade, e só não foi porque de noite o Senhor Deus mandou um recado para Labão: não toca nele. Aí ele chega mais calmo, porque falou: como é que eu vou mexer com um cara que Deus teve a pachorra teve ali, abriu mão da sua tranquilidade de vir falar comigo de noite? Como é que eu vou pôr a mão num sujeito desse? E aí ele vem com uma conversinha mais mole para o lado de Jacó. Mas veja como é que terminou, queridos, essa sociedade. Verso 50. Verso 48 do capítulo 31. Eles estão ali terminando aquele encontro. Labão veio atrás, encontrou, e agora Labão falou assim: vamos resolver essa situação. Preste atenção como é que foi resolvida. Então disse Labão: esse montão, quer dizer, é um monte de pedra que eles levantavam, né? Será hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome Galeade ou Gileade. E Mispá foi o nome que ele deu, e Gileade o nome que Jacó deu. Portanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nos estivermos apartados um do outro. Se afligirem as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Primeira parte da solução, perfeita. Numa solução de parentes, numa sociedade com problemas, Deus como juiz. Não você e nem o outro, Deus. Jacó, você vai embora para uma terra distante, e eu não sei se você vai tratar bem minhas filhas, e nem se você vai arrumar outras mulheres. Mas entre eu e você nessa questão esteja Deus como minha testemunha. Ou seja, que se você fizer isso, que Ele te penalize. Colocou Deus na situação, mas verdadeiramente. Porque tem gente que coloca Deus pelo meu ângulo, né? Então eu olho para lá, eu estou olhando aqui. Então Deus está aqui comigo. Não está nem do lado de lá, nem no meio, na verdade, entendeu? Esse é o grande problema que às vezes nós enfrentamos numa situação. As pessoas colocam Deus do seu lado, não colocam nem a esquerda, nem a direita. É no lugar que elas estão, e muito menos no centro, que é onde o Senhor permanece sempre, porque Ele é equilíbrio e Ele é verdade. Quando eu saio para um lado, eu saio por outro, eu estou desviando em cima das minhas paixões pessoais. Muito bem, então ele começou bem. No verso 51, disse mais Labão a Jacó: eis aqui esse mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei contra mim, entre mim e ti. Esse montão seja testemunha, e essa coluna seja testemunha, de que eu não passarei esse montão para lá, e que tu não passarás esse montão e essa coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do seu pai, julguem entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão, comeram pão, passaram ali a noite, e de madrugada ele levantou-se, beijou seus filhos, beijou suas filhas, e partiu. Ou seja, esse marco aqui, Jacó, é o seguinte: você não vem para cá para me importunar, nem eu vou para lá para te importunar. Houve uma cisão, um encerramento, aparentemente de uma forma pacífica, né? Se eles viessem ali com a intenção do bem, tudo normal, não haveria problema. Mas nenhum deles diante de Deus
passariam daquele marco com más intenções uns com os outros. Esse ensino de Labão, que era um homem esperto, no sentido ruim da palavra, nos traz sabedoria, trazendo Deus para dentro dessas soluções, porque você não vai solucionar, nem a outra parte vai solucionar, porque elas têm um problema. O teu problema é você, e o problema da outra parte é ele, o ser humano. As visões nossas nunca são idênticas. Por isso que nós precisamos da visão de Deus em qualquer sentido, inclusive nessas situações. E eu posso trazer a questão da sociedade, em família, para todas as outras coisas que envolvem. Quem é que vai cuidar do nono? Quem é que vai cuidar da nona? Tudo isso requer, é como uma sociedade que nós temos. E os bens deles, quando eles partirem, vai ficar para quem? Tudo isso envolve bom senso, e é necessário que nós tenhamos Deus, porque todas as famílias, de uma maneira ou de outra, no fim, vai gerar ali um questionamento, mesmo que seja pouco patrimônio, que seja poucas coisas. Queridos, nós temos que ter essa sabedoria, esse entendimento, que a família é um projeto de Deus, e tudo que diz respeito a ela tem que ser pautado pela visão de Deus, pela justiça de Deus. Agora, há um fator importante e triste nisso aqui. Essa dissensão, essa sociedade em que as visões eram diferentes, elas terminaram em separação. A Bíblia não registra nenhuma volta de Jacó e nem de seus filhos para ver os seus familiares ali em Harã, e nem o contrário. Simplesmente houve uma ruptura que nunca mais se firmou, mostrando que nós temos que ter sabedoria na maneira como nós conduzimos todos os conflitos dentro das nossas casas. Aqui Deus interviu, porque Deus tinha um projeto naquela família, para que aquela família virasse a nação de Israel que você conhece hoje, o povo dele que vai permear a Bíblia toda. Daqui por diante nós vamos ver o Velho Testamento todinho pautado na narrativa e na história dos descendentes daqueles 12 que nasceram ali de Jacó. Então Deus tinha um propósito, mas Deus tem um propósito na tua família. Se não é para chamar você a ser uma nação messiânica, que isso não tem mais, já se confirmou em Cristo Jesus, Ele chama você para mudar o mundo, para transformar, e quando nós falamos mundo, é em volta de você, primeiro os seus vizinhos, depois sua quadra, depois sua cidade, depois a sua região. Deus nos chama para isso. O cristianismo pede isso de nós. Romanos 12, 2, textos que foram colocados aqui hoje pela Raquel, mostrando que as pessoas estão em nós. E pegando de novo um gancho na ministração que nós recebemos pela manhã, eles firmaram esse pacto no Deus de quem? Dos meus pais e dos seus pais, de Naor. E Jacó firmou no temor ao Deus de Isaac. Olha que lindo que é isso. Queridos, quando eu vou orar, e eu falo assim, em algumas vezes nós estamos ali na presença de Deus, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, o Deus de Moisés, eu falo, o Deus do meu avô Daniel. O temor que eu tenho a Deus vem do ensino que a minha mãe deu, muito pautado em cima da palavra. Mas como menino, o meu pai não era um homem cristão, bíblico. O meu avô, aquele homem que eu sabia que era valente, competente, tinha uma história linda de resgate da condição financeira da família, quando o pai quase perdeu tudo lá em Minas Gerais, e ele trabalhando com 17, 18 anos, erguendo a fazenda, e firmado no Senhor o tempo todo. Então, o Deus do meu avô, e eu sei que ele cometeu erros, tanto que eu tenho um livro prontinho da minha família, que eu tenho certeza, a editora, quando eu mandei os 4 primeiros capítulos, a moça falou, termina logo e manda para nós. Mas eu tenho que esperar umas tias morrer primeiro para me contar tudo. Tomara que eu não vá antes. Porque conta histórias e situações que o meu avô se envolveu,
semelhança de Davi. Mas eu vi o arrependimento, eu vi a postura dele. Então a fé dele me impactou. O jeito de ser um homem do meu avô me impactou. E aqui eu vejo quando ele fala assim, mesmo depois de ele ter traído seu pai, o Deus que ele buscava e que ele respeitava era o Deus do seu pai. Que nós saibamos transmitir isso aos nossos filhos, queridos, né? Que nós saibamos impor isso, o que tão esplendidamente nós ouvimos hoje pela manhã. Jacó ensina sobre isso de forma muito direta e prática. Ser sócio de parente, né? É um problema. Visões diferentes das mesmas coisas, divergências não resolvidas e as suas consequências. Aí nós vamos partir agora para a segunda parte, onde Jacó ensina algumas coisas para nós. Como é que ele saiu da presença do seu irmão? Quando ele rouba a bênção de Esaú, como é que ele sai? Fugido? Correndo? Não teve festa de despedida para ele? Ele sai com uma mão na frente e outra atrás, certo? Essa é um paradoxo, né? O paradoxo é assim, quando você pega duas verdades que parece que elas não se conciliam, mas elas se encaixam. Ele queria tanto essa bênção, e a bênção que ele pegou, dava a ele o direito de mais da metade da herança só para ele, que é assim que funcionava. Na verdade, em algumas culturas, o pai entregava tudo na mão do filho mais velho, certo? E o filho mais velho, por liberalidade, dava um pouquinho para cada irmão. Ou oferecia emprego para eles, é bonzinho. Não vou deixar você na rua não, você vai trabalhar para mim. Mas ele não teve essa confirmação, essa situação não aconteceu com ele. Tanto que ele vai embora, porque se ele tenta ficar, ele ia ter que matar o irmão dele, porque um dos dois ia morrer naquela situação. Mas então, o que nós entendemos é que ele queria mesmo a bênção de uma grande nação que viria pelas vidas dos filhos e da hereditariedade dele. Ele cria naquela questão, por isso que Jacó, queridos, muda-se o nome dele para Israel, né? Israel. É lindo o significado do nome dele. Pesquisem, tá? Vou dar uma tarefinha para vocês, é muito bonito. E veja a pronúncia em aramaico, né? Israel. Tem um significado muito potente, a mudança do nome dele. Alguns traduzem, né? Vou dar uma vida. Aquele que lutou com Deus e venceu. Mas não é bem assim, quem vai vencer Deus, né? Porque ele estava ali com o enviado. Mas é aquele que perseverou na presença de Deus. Já vou adiantar aqui, porque às vezes vocês vão achar umas bobagens que tem. Aquele que venceu Deus é difícil. Então não é Deus, né? É igual a mãe de Deus. Se Deus tem mãe, não é Deus. Queridos, ele tinha um projeto. Ele tinha uma visão. Mas para isso, nós já discutimos na aula passada, ele e a mãe cometeram um erro gravíssimo. Eles foram ali abusivos diante de uma pessoa idosa e com sérias limitações. Eles agiram de uma maneira execrável. No entanto, havia uma justificativa para ele querer aquele direito de ser o primogênito. Mas ele agiu, mesmo tendo direito, ele jogou esse direito fora, sendo desonesto. E depois teve que conquistar por outras formas. Agora ele está voltando. Deus disse para ele: olha, eu quero que você volte, né? Ali no verso 31, vamos voltar aqui só um pouquinho, só para me completar uma coisa que eu tinha dito para vocês lá. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo que era nosso, e do que era de nosso pai fez ele toda essa glória. Quer dizer, os cunhados falavam: isso aí, isso era do pai. Vocês nunca ouviram falar isso em algumas famílias, em que os irmãos brigam, né? E diz que o outro irmão está roubando o que era deles? Queridos, eu vivi muito no meio agrícola, isso é tão normal, né? Eu já contei a história para vocês ali numa estrada de 7 quedas, em que tem 4 propriedades, nas 4, uma atrás da outra. O menos dano que teve foi um que dinamitou uma ponte
e o outro irmão tem que dar uma volta de 40 quilômetros para chegar na fazenda. Os outros 3 mataram os irmãos. 3 histórias. É impressionante. A fazenda nevada e mais 2 na sequência, você tem histórias de irmãos que mataram irmãos. E entre elas questões que envolviam terras. A nevada não foi por isso, mas até porque eles não tinham por que brigar, que o pai deixou para os vivos quase 5 fazendas para cada um, né? Quer dizer que o que estava vivo poderia ter herdado também. O problema não era a terra, era a arrogância daqueles 2 moços. Mas nós temos muitas situações onde as pessoas se batam por questões que envolvem herança. E a Bíblia nos ensina, nos mostra aqui essa questão. Do mesmo jeito que as filhas, que era a esposa dele, olhavam para aquele objeto, que era a prosperidade de Jacó, os irmãos olhavam daqui e viam de outra forma, trazendo toda aquela cisão. E nesse contexto, ele se mostra contrariado e conversa com Deus. E no verso 3, e disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Certo? Deus que mandou ele fazer isso. Ele juntou a família dele e vazou. O sogro achou, fizeram aquele pacto, e agora ele vai ter que encontrar com o irmão dele. Aí que o trem pegou. Queridos, eu quero mostrar para vocês como que a consciência pesada, ela aniquila, ela destrói. Muitas depressões, elas estão centradas nas consciências pesadas, pecados que você não resolveu. Não estou dizendo que todo deprimido é um pecador enrustido, queridos, porque na verdade todo pecador, todo depressivo é um pecador, igual você, igual a mim. Mas em alguns casos esse pecado tomou uma dimensão em que o perdão não foi curado, não foi apresentado, não curou aquilo, e a depressão então se instala. Quero que vocês vejam aqui a situação, né, que acontece com o próprio Jacó. O que acontece com ele? Ele está andando com aquele grupo, muito gado, muitos pastores, né, que ele tinha crescido, ele tinha ficado abençoado. Dá a entender que ele ficou com um patrimônio no mínimo igual ao do Labão ou maior até. E ele vinha ali como um camarada abençoado e próspero, mas com um medo desgraçado de encontrar o irmão. Por quê? Porque ele devia para esse irmão. Por mais que o irmão tivesse vendido aquele direito para ele em troca de um prato de comida, a maneira como ele sacramentou aquilo foi uma traição, porque ele deveria ter exigido o direito dele. Nós já pensamos sobre isso na aula passada, não vou voltar aqui atrás. Mas ele agiu com covardia com seu pai e com traição com seu irmão. Ele e a mãe fizeram isso e pagaram o preço. A mãe, vocês lembram que eu contei, ela nunca mais vai ver Jacó, ela já não está mais viva aqui. Ela despediu o filho para nunca mais vê-lo. Ela ajudou ele numa estratégia que não era correta e nunca mais viu nenhum filho dele, nem um neto. Os 11 que tinham nascido ela não viu, porque ela morreu antes. E agora Esaú está ali. E o Ismael, que era o camarada que todo mundo dava por morto, né? Ah, ele está velhinho, ele está cego. Você vai lendo aqui, parece que passado aqueles 20 anos, o Ismael já foi embora, né? E o Ismael está vivão. O Isaac, perdão. O Ismael e o Isaac, né? Mas o Isaac, eu queria dizer. O Isaac estava vivão aqui. Isaac vai vê-lo. Talvez não vê-lo, porque talvez o problema de visão dele, com certeza, ficou pior. Mas vai ter contato com ele. Isaac estava vivo. E ele chega agora, o que ele vai fazer? Ele vai ter que enfrentar o cara que ele saiu dali depois de ter um entreveiro daquele nível, em que nunca sentaram para conversar, que nunca estabeleceram um conserto. Queridos, se tem algo que destrói uma família, que adoece as pessoas e que produz desgraça, são situações familiares não resolvidas. Nós temos famílias de todo tipo. Tem família igual a minha, que um negocinho desse tamanho aqui, ó, já se faz uma batalha. Não tem boca não. Às vezes interpreta equivocado o que você falou e aí vem para cima e traz. Só que é o seguinte:
nós não temos ferida apodrecida. É tudo rasgado, tem um monte de cicatriz, mas não tem coisa apodrecida. E eu não estou dizendo que esse é o melhor. A maneira mais correta, na minha opinião, é você tratar os assuntos com um pouco mais de calma, de parcimônia, né? Mas infelizmente os temperamentos lá na minha família, a maioria pende para o meu lado. E quando eu digo minha família, eu digo num sentido mais amplo, envolvendo meus irmãos, né? Esse projeto de ser família, em que você não tem, ninguém engole nada quieto ali, o que é um problema, porque tem coisas que você tem que ter compaixão da pessoa, entender que ela está com dificuldade e passar por cima. Aqui na minha família não passa. Por outro lado, não se criam tumores. Talvez você passe ali uns 3, 4 meses meio arrepiadão com aquela pessoa, mas daqui a pouquinho que você se encontra, se abraça, se beija. Isso é uma característica dos italianos, que nós temos menos de italiano do que espanhol e português na nossa família. Mas tem também um sangue italiano, né? Que tem essa característica. Já existem outras famílias que não têm conflito. Tem a parte positiva, que você não vê barulho, não vê confusão. Mas quando você levanta a tampa, meu Pai amado, é mágoa daqui, é mágoa de lá, porque nunca foi perdoado, nunca foi tratado. O ideal é um equilíbrio entre essas duas coisas. Situações que precisam ser tratadas, sejam tratadas, não tenham medo de tratar. Situações que podem passar por cima, passemos, porque às vezes falta sensibilidade, né? Então, o ideal é você misturar essas duas formas de ser. Eu conheci um casal que eles fizeram 55, 56 anos de casado. Nunca tinham visto uma briga. Nunca. Eu conheço essa história num livro de um pastor que falando sobre casamento. Um filho não tinha visto nunca o pai levantar a voz com a mãe. Quando ele morre, aparecem 6 filhos de outros relacionamentos dele. E então vão dizer para a mulher, mas a senhora sabia disso? Ele falou, sabia, faz uns 20 anos que eu faço um trabalho para ele morrer todo dia. Não brigava. E a mulher pagava uma mãe de santo para fazer um trabalho todo dia para que ele morresse. Não tinha briga, não tinha discussão. Então são situações que nós temos que compreender, queridos, que a nossa alma ela se machuca. E de uma maneira muito clara, o ideal é que esse machucado seja tratado. E nós vemos aqui o nosso amigo Jacó vindo ali em desespero, né? E aí ele pega, e vamos ver aqui, ele prepara, ele cria uma estratégia para amolecer o coração do irmão. Vamos ver aqui, ó. Ele chegou, estava chegando já na terra, e tinha uma sanga, né, como diz os gaúchos, catarinenses, uma sanga, um riozinho, um val, o Val de Jaboque. Era um riachozinho que separava. Dali por diante já era a terra de Edom. Edom era a terra de Esaú, ele era vermelho, né? Significa, dos edomitas, eles são todos herdeiros, são povos que vieram de Esaú, que era vermelho e peludo, um viking praticamente. Jacó fica do lado de cá, vai passar uma noite em oração, lutando com o anjo do Senhor, né? Mas antes, olha o que ele preparou. Vocês já viram o que é o medo do caboclo, hein? E passou ali aquela noite e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú. Olha o presentinho: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse a seus servos: passai adiante da minha face e ponde espaço entre o rebanho e rebanho. Gente, para aquela época isso era uma fortuna. As camelas, para você ter uma ideia,
Era igual uma Hilux hoje, viu? Jumento também. Era um jipinho Renegade. De vez em quando eles empacavam, né? Mas era... Olha a quantidade, isso aqui é um presente, isso aqui não era o rebanho dele. Ele tirou do rebanho para dar para o irmão, para amolecer o coração do irmão. O legal é que quando o irmão dele vê aquelas coisas lá, para que é isso aí? Não, eu não preciso disso, eu tenho muito mais. Pode ficar com você, você vai precisar. Ainda chamou Jacó de pobre, né? Porque ele de fato era um homem abençoado, os recursos que Isaac tinha ficaram todos com ele. Mas vocês percebem aqui como o medo e o assunto não tratado dentro da família produz sentimentos como esse, de ansiedade. E na sequência, no verso 22 diz assim: no verso 21, assim passou o presente diante da sua face, ele colocou aquele gado, ele porém passou aquela noite no arraial. E levantou-se aquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus filhos, e passou o val do Jaboque. Ele pôs o gado, ele pôs os presentes, né? Os seus pastores, uma parte deles, e colocou as mulheres e os filhos na frente. Bom, se ele vier para me pegar, ele vai ter que pensar, está ali o sobrinho dele, né? Será que ele vai ter coragem? Queridos, ele pôs como estratégia mesmo, tá? E tomou e os fez passar o ribeiro e fez passar tudo que tinha. Daí ele pegou e passou todo o gado dele, mas ele não foi não. Jacó porém ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Vocês conhecem a história? Conhecem, né? Nessa luta ele não deixava, porque ele você só vai, é como se fosse um anjo que Deus tivesse colocado ali, porque ele estava em desespero, em agonia. E essa epifania que a gente chama é uma manifestação da fé dele, da presença verdadeira de Deus ali, que se materializou naquela figura, naquele como é que eu vou dizer? A palavra não é anjo aqui. Aqui eles falam, tem várias ministrações. Esse aqui ele fala varão. Tem outras que falam em anjo, em outras traduções. Não sei, como é que está de vocês? Todos está varão? Hã? Homem, né? Que é o significado de varão. E então, ali representava a bênção de Deus aquele homem. Poderia ser talvez um sacerdote. E ele lutava no sentido físico, querendo o seguinte: você só sai daqui se você me abençoar. E aí, queridos, você vê como que a nossa fé é. O que Deus tinha dito para ele quando mandou ele embora para a casa dos pais dele? Eu serei contigo. Vai lá no capítulo 31, você vai ver. Eu serei contigo. Bastou para ele? Não. Por quê? Porque havia algo na sua alma, no seu coração, que ele sabia não ser resolvido. Vocês podem saber de uma coisa, isso eu tenho aprendido com a Bíblia. Se algum de vocês estiver no velório do pastor Marcelo, vocês sabem o seguinte: só se ele teve um entreveiro no dia anterior. Então talvez ele morreu sem pôr aquilo em panos limpos e consertado, porque não há nenhum tipo de desentendimento, nenhum tipo de posicionamento que eu tenho contrário, diferente das outras pessoas, que eu não deixo de expor e de tratar. Eu acho que isso faz bem para mim e faz bem para aquelas pessoas que vivem comigo, porque é o seguinte: você sabe exatamente o que eu penso sobre você. E não deixo que coisas e situações que podem ser trazidas ali por um erro meu ou por um erro seu possam impedir a gente de continuar se amando e resolvendo as questões quando elas surgem. Jacó aqui, ele estava perturbado porque tinha um problema para ser resolvido, tinha um perdão para ser trocado, tinha uma misericórdia para ser exercida. O grande problema, queridos, é que nós às vezes exercemos os nossos direitos de julgamento e esquecemos sempre do perdão e da misericórdia que Deus exerce conosco. E isso provoca situações como essa. E depois dele lutar, o varão, o anjo, quem quer que você queira ali, cansou e tocou na perna dele e distendeu essa musculatura que vai da
parte traseira da perna até chegar no quadril e distendeu, para que então ele largasse do anjo. Foi o único jeito. O bicho era encardido? Não, né? Isso aí no MMA ele fazia 200 rounds, né? Queridos, já tem um detalhezinho, viu? Até hoje, quando você convida um judeu para vir na sua casa, ou você vai numa festa deles, quando eles compram o carneiro, ou mesmo a vaca, que eles comem a carne bovina, essa musculatura da perna traseira desses animais é tirada e eles não comem, né? Em referência a esse momento, a comida kosher, né, que chama. Queridos, ele estava com medo do irmão dele, porque ele tinha uma dívida com o irmão dele, não financeira, porque na verdade Esaú ficou com tudo que era para ser dele, mas uma dívida de uma bênção que era do irmão e que o pai não pôde refazer. Aquela bênção de que quando você vai olhar a raiz genealógica da família do Messias, do Salvador do mundo, está lá Jacó e não Esaú. É isso que ele estava discutindo, sem saber. O que acontece nesse momento, queridos? Apesar de todo esse medo, né? No verso 28, depois da luta, né? Sobre o nome que eu falei para vocês pesquisarem, mas aqui eu vou ler da minha tradução. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, que era usurpador, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Esse versículo aqui tem essa complementação, tem outros que só coloca lá: lutaste com Deus e venceste. Certo? Então, na verdade, queridos, nós vemos aqui um momento de agonia. O camarada estava tão agoniado que nem um anjo aguentou ele. Esse é o maior ensino que eu quero que vocês saiam hoje daqui. Não deixem circunstância alguma entre você e o irmão, entre você e a esposa, entre você e seus pais, entre você e seu cunhado ou cunhada. Não deixem, porque isso vai provocar tristeza, separação, depressão e angústia. Jacó estava angustiado ou não estava? Vamos ver como isso se resolve? 33. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele, e o cara ali com um bando de boizinho, uns pastorzinhos, e o Esaú estava dando uma voltinha no reino dele com 400 soldados. Jacó ia ser riscado do mapa. Ele falou: agora fui. Como diz o gaúcho, um abraço para o gaiteiro aqui, já era. E 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas. Aí ele ficou com medo. Para aumentar a distância, ele separou os filhos e foi colocando assim, alongando a distância entre o irmão e ele. Atitude do quê? Desespero e de buscar distanciamento. Queridos, quando nós não resolvemos nossas questões com os nossos irmãos, com os nossos pais, nós fazemos distanciamentos com eles. Está dentro do contexto, então vocês me permitem o pastor falar disso pela 20ª vez aqui. Como líder, eu repreendi uma situação dentro da igreja que eu vim, de um camarada que não conversava com o irmão e que se dispunham a um chegando na casa do outro, do pai deles, e se o carro estava na frente, ele passava reto, que não se cumprimentavam na escola, e os filhos eram orientados a nem falar oi para os priminhos, e esse camarada ia dar aula para os meus filhos na adolescência. Não deu. Deu depois que se acertaram, e inclusive o irmão dele voltou para a igreja, porque estava em outra igreja. Não tinham, era melhor que tivesse pego de pau ali no quintal um dia. Depois que terminava, um com os olhos pretos, o outro com o braço quebrado, olhava um para o outro e falava: ô meu irmão, vou te levar no hospital para te arrumar, e vamos acertar isso aqui, deixa. Era melhor do que ficarem aqueles 3 anos que machucou a igreja, machucou os pais, separou os primos, deu testemunho ridículo da igreja.
Mas vamos ver como é que ficou. Depois levantou os seus, no verso 5, depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse-lhes, não, o verso 4, então Saul correu-lhe ao encontro e o abraçou. O que Saul demonstrou para ele? Irmão, eu já te perdoei. Eu já te perdoei. Eu já entendi. Eu já compreendi o que Deus preparou para nós. E olhem aqui. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse, quem são esses contigo? E ele disse, os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, ela e os filhos, e inclinaram-se. E chegou também Léia com seus filhos, e inclinaram-se. Depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú, de que te serve tudo esse bando que tem encontrado? E ele disse, para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse, eu tenho bastante, meu irmão. Seja contigo o que você tem. Não é isso aqui que vai pagar o perdão que eu já liberei para você. Ele nem sabia que aquilo era presente. Ele falou, mas o que é isso aqui que está vindo na frente? Não é para você. Não. Mas ele já tinha abraçado, não tinha abraçado? Não, eu não preciso disso. O que eu te perdoei está perdoado. Jacó, que gostava de um dinheirinho, com certeza ficou contente também, né? E ainda ofereceu, vamos caminhar junto. Eu vou na frente e você vem atrás, porque eles eram nômades, queridos, naquela época, por causa do gado, eles tinham que andar em lugares onde tinha água e onde tinha pasto. Então eles faziam como os rodízios que nós temos nas fazendas hoje, eles faziam naquela região, só que não, entenderam? Então eles não ficavam num lugar só, não era uma fazenda com cercas. Os pastores, eles andavam procurando lugares para alimentar os seus animais e dar-lhes água. E de novo o Jacó vai dar um golpe no irmão aqui, gente, olha só. Deixarei logo contigo essa gente que está comigo? E ele disse, para que isso? Basta que eu ache graça aos seus olhos, meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Vamos comigo. Eu vou deixar uma parte dos meus homens aqui para cuidar de vocês também, porque precisava de segurança ali, né, com todo aquele patrimônio. Ele falou, não, pode ir. O irmão foi para lá e foi para cá. Ele falou, não vou abusar da sorte, né? Vai que esse cara muda de ideia. Talvez não tenha sido isso, é que ele entendeu que os dois precisavam de espaço para manter ali os seus rebanhos, o seu patrimônio. Queridos, mas eu quero encerrar esse momento, já estamos quase uma hora de aula, dizendo para vocês que nós temos que prestar atenção. Nossas famílias podem se envolver financeiramente em questões, não só de sociedade, mas em todos os tipos, heranças e outras situações, mas que, como aconteceu com Jacó e aconteceu com seu sogro, a solução é a presença do nosso Deus, sendo testemunho, e a visão dele, e não a minha, nem a do outro, prevalecendo, para que essas soluções, elas existam, e possamos inclusive ser sócios, quando Deus é o outro sócio. E diante daquilo que nós ministramos agora, que o perdão entre os irmãos, que o tratar as questões que envolvem a família, é o melhor caminho, porque senão você passa 20 anos com medo de coisas que já nem existem mais. A depressão é assim, a angústia é assim, ela canaliza-se em situações como essa. E às vezes, uma amizade de irmãos e irmãs ficam prejudicados por coisas que na verdade nem existem mais no coração de um e de outro, a não ser o orgulho de tratar aquela questão e dizer eu te perdoo, ou eu quero o teu perdão. Que o Senhor possa acrescentar, queridos, aquilo que eu não pude trazer, mas que o Espírito Santo dele tem de projeto para vocês nessa manhã, tá bom? Que Deus abençoe e guarde, e para aqueles que estão nos ouvindo, que nos assistindo aqui, por meio dessa mensagem gravada, sejam também abençoadas em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vamos partir para algum questionamento, se vocês tiverem, né?
adultos. Ele Sim. já sabia, tinha noção. Mas quando ele sai... Quando ele entendeu então acho que no fundo, ele, lógico, ele, quando ele aproveitou de tal, mas no fundo ele sabia. Não, o tempo trouxe essa consciência para ele, mas no dia que Jacó sai porque a mãe fala, vaza porque teu irmão vai te cortar a cabeça, pode procurar lá. Não, eu sei, Né? mas